Você deixaria sua filha limpar um banheiro imundo com as mãos, só porque ela está presa? As outras detentas olhavam em silêncio enquanto Ayanna esfregava o chão do banheiro com escova de dente e os joelhos mergulhados em água suja. O uniforme laranja já manchado de sabão velho, seus cabelos presos às pressas num coque molhado e a pele marcada pelo cloro queimando as mãos. Tudo porque, segundo o carcereiro Dawson, ela não tinha cara de inocente. Ele dizia isso com um sorriso cínico, satisfeito com a humilhação, e repetia para as outras ouvirem: é assim que se quebra arrogância. Ayanna tinha 24 anos. Estava ali havia poucos dias, acusada de resistir à prisão durante uma abordagem racialmente suspeita. Não tinha antecedentes, não ofereceu perigo, mas o sistema decidiu por ela. E agora, naquele presídio em Savannah, ela virava alvo de um ódio meticuloso, como se ser jovem, negra e altiva fosse por si só uma afronta. Dawson gostava de provocá-la. Chamava-a de cadete caída, depois que soube, e debochou, que ela havia tentado entrar para a academia militar anos atrás. Para ele, isso só aumentava o prazer de vê-la ali, no chão, reduzida àquilo que ele achava que ela merecia ser. Mas o que Dawson não sabia, o que ninguém ali sabia, era que Ayanna não apenas havia tentado. Ela tinha passado e sido treinada por alguém que ela jamais esqueceu e que também nunca a esqueceu. Naquela manhã abafada de quinta-feira, quando a voz no rádio anunciou a chegada de uma autoridade da Força Nacional para uma inspeção surpresa, ninguém deu muita importância. Só mais uma visita para fingirem limpeza e disciplina. O que ninguém esperava era o homem que atravessaria os portões poucos minutos depois. Nem o uniforme dele era o que mais chamava a atenção. Era o olhar. E o que aconteceu quando ele viu Ayanna, ajoelhada, de cabeça baixa e mãos ardendo no piso sujo, fez o tempo parar. Os passos ecoaram pelo corredor como um lembrete de que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Os agentes de segurança do presídio alinharam-se nas laterais, firmes, tensos. O coronel Elijah McCall entrou sem pressa, com as mãos cruzadas nas costas, a postura ereta e o semblante firme de quem já viu mais do que gostaria. O silêncio que veio com ele era diferente do silêncio imposto pelas grades. Era o silêncio do respeito. Dawson ajustou o cinto, limpou as mãos na calça e tentou esconder a mancha de suor que crescia embaixo do braço. Nunca tinha visto um coronel da Força Nacional tão de perto. Ainda mais um coronel negro. Havia algo na presença de McCall que deixava tudo ao redor menor. Era como se os olhos dele enxergassem o que ninguém mais via e cortassem reto até o que mais se tenta esconder. Quando os olhos de McCall encontraram Ayanna, ele não disse nada. Nem precisava. O tempo congelou. O balde escorregou da mão dela e bateu no chão com um estalo que ninguém ousou comentar. Ayanna ficou imóvel. Por um instante, ela desejou desaparecer. Não por vergonha do que fazia, mas pelo choque de ser vista, naquele estado, por aquele homem. McCall se aproximou devagar, os olhos ainda fixos nela. Seu queixo tremeu levemente, quase imperceptível. Mas Ayanna notou, e aquilo fez seu coração acelerar. Ele a reconheceu. O coronel que ensinou a ela a nunca baixar os olhos diante da injustiça, agora a via de joelhos, limpando o chão sob ordens de um homem que sorria com a humilhação. Qual o nome da detenta? McCall perguntou sem tirar os olhos dela. Dawson hesitou. Olhou para a prancheta, depois para Ayanna. Dunge 386B. Ayanna Brooks, recém-chegada, disse, tentando manter o tom firme, mas a voz tremia nas bordas. McCall fez uma pausa. Respirou fundo. Depois se virou para Dawson. Quem autorizou esse tipo de punição? É procedimento interno. Disciplina por desrespeito e comportamento altivo. Ela não respondeu ordens diretas. Ficou em silêncio, olhando para mim como se... Ele travou ao perceber que estava tentando justificar. Como se tivesse dignidade, McCall completou. Dawson engoliu seco. O clima mudou. Coronel, com todo respeito, nós lidamos com dezenas de detentas por dia. Nem sempre temos tempo de verificar histórico ou... Você não precisa de tempo para saber quando está abusando de poder. A voz de McCall cortou o ar como uma lâmina. Isso aqui não é punição. Isso aqui é vingança disfarçada de disciplina.
O diretor do presídio, que até então observava em silêncio, tentou intervir. Coronel McCall, se há algum mal-entendido, podemos levá-lo ao escritório para conversar com mais calma. Não há mal-entendido, diretor. Eu reconheço essa jovem. Eu mesmo a treinei há 3 anos na base de Fort Benning. Ela era uma das mais dedicadas do grupo. E se ela está aqui de uniforme laranja, tem mais coisa errada nesse sistema do que se imagina. Ayanna não se mexia. Suas mãos ainda estavam vermelhas da água sanitária e o cheiro do produto irritava suas narinas. Mas dentro dela algo começava a se erguer de novo. Aquele homem a tinha visto, reconhecido, lembrado. Levante-se, cadete Brooks, McCall disse com uma firmeza serena. Não era uma ordem, era um resgate. Ela se ergueu com dificuldade, as pernas dormentes e o rosto ainda baixo. Mas quando ergueu os olhos, havia neles algo que Dawson não conseguiu encarar por mais de 2 segundos. Senhor, ela disse com voz baixa, mas clara, isso não vai ficar assim. McCall falou agora para o diretor que suava visivelmente. Quero acesso ao prontuário dela, as imagens da entrada no presídio, as alegações que levaram à prisão. Tudo. E se houver qualquer tentativa de alterar registros, eu pessoalmente envio uma equipe da Corregedoria Militar para abrir essa latrina e expor tudo o que estiver dentro. Os outros guardas começaram a se mover com inquietação. Alguns olhavam para Dawson com desconforto, outros para o chão. A tensão pairava como um teto baixo prestes a desabar. Coronel, Dawson tentou mais uma vez. Ela não é mais militar. O senhor não pode... O que você sabe sobre ser militar, Dawson? McCall se aproximou dele. Você tem alguma ideia do que significa usar uma farda? É carregar um país inteiro nas costas e ainda assim ser parado na rua porque alguém como você acha que preto fardado ainda é ameaça. Você olha para ela e vê uma ameaça. Eu olho e vejo uma promessa que vocês tentaram apagar. O silêncio engoliu a ala feminina. Algumas detentas tinham se aproximado discretamente, observando tudo pela grade das celas. Várias delas choravam em silêncio, com olhos marejados e respiração presa. Não porque esperavam que algo mudasse para elas, mas porque ver uma de suas irmãs sendo tratada como humana outra vez era por si só revolucionário. Coronel McCall, com licença, disse uma agente penitenciária branca, que até então se mantinha à margem. Não é comum intervenção militar em procedimentos internos. McCall virou-se para ela lentamente. E não é comum uma cadete exemplar ser tratada como lixo porque alguém aqui decidiu que a cor dela é mais importante que seus méritos. Quando o sistema falha, a intervenção é não só permitida, é necessária. Ele então se voltou para Ayanna. Me acompanhe, cadete. Ela hesitou por um segundo, olhando para os demais, como se pedir permissão fosse um gesto que ainda precisasse ser feito. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Você não precisa pedir nada para quem tentou te desumanizar. Ela andou até ele. O uniforme laranja parecia mais leve agora. As mãos, mesmo feridas, estavam firmes ao lado do corpo. Ao passar por Dawson, ela o olhou nos olhos por um segundo. Não havia raiva, nem arrogância, só a lembrança de que ele não a quebrou. Ao saírem do pavilhão, McCall olhou brevemente para as câmeras de segurança. Sabia que aquele momento estava sendo gravado. E quis que fosse. Do lado de fora, o sol batia forte sobre o pátio. Ayanna sentiu o calor na pele e fechou os olhos por um instante. A liberdade ainda não tinha chegado, mas o invisível começava a ser visto. E o que antes era só sobrevivência, agora podia virar resistência. A caminhonete escura da Força Nacional parou diante do portão principal. Ayanna olhou pelo vidro como quem observa um território onde nunca foi realmente bem-vinda. O coronel McCall sentou-se ao lado, sem dizer nada. Ele a deixava respirar. Precisava daquele silêncio, não como ausência de som, mas como espaço para processar. O mundo que ela conhecia tinha mudado de novo, mas desta vez não por desgraça, pela verdade. Dentro do gabinete da direção, o clima era outro, gelado, controlado, cheio de vozes contidas ao telefone. A imagem da inspeção surpresa já havia vazado para a imprensa local. Alguém havia gravado o momento em que McCall enfrentava os carcereiros e circulava o vídeo com a legenda: Coronel Negro confronta abuso em presídio feminino.
e reconhece cadete entre as detentas. Ayana viu a própria imagem congelada no frame de um vídeo no tablet do diretor, ajoelhada, mãos vermelhas, cabeça erguida, um símbolo que ela nunca pediu para ser, mas também uma mulher que ninguém mais poderia ignorar. Naquela tarde, ela foi levada a uma sala fechada para prestar depoimento completo. Estavam presentes o diretor do presídio, 2 advogados federais e McCall como observador. Ela descreveu os dias que passou lá dentro com precisão e calma. Não gritou, não chorou, mas cada palavra que saía de sua boca desmontava anos de normalização da violência cotidiana. O Sr. Dawson mandou que eu limpasse os banheiros com a escova de dente porque eu me achava demais. Ele disse isso na frente de outras presas. Também disse que mulheres como eu precisavam ser colocadas no chão. Eu não resisti. Eu apenas olhei. Olhou como? Perguntou um dos advogados. Como quem já foi ensinada a não baixar os olhos para homem nenhum. Nem fardado, nem armado, nem racista. O diretor se remexeu na cadeira. Um estalo metálico vindo do seu chaveiro ecoou na sala como um reflexo involuntário de culpa. Quando terminou, McCall a acompanhou até a saída da sala. Ela parou diante da porta e o encarou. Coronel, o senhor sabe o que vai acontecer agora? Sim, eles vão tentar apagar isso. Vão te oferecer acordos. Vão dizer que o vídeo foi tirado de contexto. Vão tentar te reduzir de novo. Porque é isso que eles fazem quando têm medo do que não podem controlar. Ela respirou fundo. Estava cansada, mas não quebrada. Eu não quero virar símbolo, senhor. Nem meme, nem mártir. Então não vire. Vire referência. Dias depois, Ayana foi liberada. Sem tornozeleira, sem condicional. O juiz responsável pela sua prisão foi pressionado por um relatório interno do Ministério Público que apontava falhas na abordagem que a levou até ali. A denúncia de resistência à prisão foi retirada e a investigação sobre o comportamento de Dawson e outros carcereiros foi aberta oficialmente. A imprensa quis sua voz. Portais, rádios, influenciadores. Ela recusou todos. Por semanas, o vídeo rodou sem que ela dissesse uma única palavra. E mesmo assim disseram por ela, que foi corajosa, fria, arrogante, grata, insolente, exemplo, cada um tentando encaixá-la num molde que não coubesse tanto poder em uma mulher negra de cabeça erguida. O que ninguém sabia era onde ela estava. Na tarde de uma sexta-feira nublada, Ayana caminhava pelos corredores de uma escola pública em Macon, a 2 horas de onde tudo aconteceu. Jeans, camiseta preta e uma expressão leve, mas atenta. Ela havia sido convidada por uma professora do ensino médio para conversar com um grupo de jovens negras que estavam começando um projeto de liderança. Na sala, havia 20 cadeiras ocupadas por meninas com cadernos coloridos e olhos famintos por algo que ninguém costumava oferecer a elas: presença. Ela entrou em silêncio. Algumas a reconheceram na hora. Uma levantou a mão. A senhora é aquela do vídeo, né? A que ficou em pé, mesmo de joelhos? Ayana sorriu. Não negou. O que eles fizeram com você foi errado, disse outra garota, apertando o caderno no colo. E mesmo assim a senhora não gritou. Sabe por quê? Ayana respondeu. Porque eu não precisava provar nada para eles. Eles é que precisavam olhar para mim e entender o que estavam fazendo. Ela falou por 20 minutos. Sobre força, sobre dignidade, sobre o tipo de guerra que não aparece nos filmes. Disse a elas que o sistema é feito para que elas duvidem de si mesmas. Que o silêncio imposto é mais cruel que qualquer grito. E que ser vista é o primeiro passo para ser respeitada. Quando terminou, não houve aplauso. Houve algo melhor. Permanência. Nenhuma menina saiu correndo. Ninguém olhou para o celular. Elas ficaram ali, olhando para ela como quem entende finalmente que pode não estar sozinha. Do lado de fora, o céu começava a se abrir. Ayana se sentou na escada da escola com a professora, que lhe ofereceu um café morno e uma palavra suave. Não era isso que você esperava da sua vida, né? Não, Ayana respondeu. Mas também não é o pior que eu poderia ser. Ela olhou para o horizonte e, por um momento, deixou o corpo relaxar. Havia marcas em suas mãos que talvez nunca sumissem, mas agora ela sabia o nome de cada uma. E se você já foi forçado a ajoelhar por quem quis te reduzir, levante-se de novo, mas dessa vez, com os olhos bem abertos.
Se essa história te tocou, inscreva-se agora no canal. Mais vozes como a de Ayana precisam ser ouvidas, e ninguém deve ser silenciado por usar a cor errada.